que essa aqui é justamente essa filetinha aqui, ok? Então a gente já tem aí a maioria das coisas que a gente precisa. E a gente agora vai trabalhar com o Dreamweaver. Vamos ver aqui o tamanho, tá? 779. Podemos fechar agora aí o Fireworks. Fechar aqui. Bom, a gente tem aqui um documento aqui no Dreamweaver, ok? Vamos criar uma tabela. Antes da gente criar essa tabela, a gente vai vir aqui em Modify e Page Properties, que é as propriedades da página, e a gente tem aqui Background Color. Vamos colocar a cor que a gente usa no background, ok. A gente clica aqui para centralizar, ok, o conteúdo, e aqui em cima a gente tem o Table, né, em Common Table, que é a tabela. A gente tem aqui Rows, que são as linhas, Columns, que são as colunas, tamanho da tabela, que pode ser em pixels ou porcentagem, a borda, que a gente pode colocar, Cell Spacing, que é o espaço que a gente tem entre a borda e o meio do site, Cell Spacing, e a gente vai colocar aqui uma tabela de 779 pixels sem nenhuma configuração, ok? Cell Spacing 0, Cell Spacing 0, borda 0. E a gente vai colocar aqui uma cor branca em princípio, tá? Só para a gente poder identificar. E a gente vai dar aqui um tab no teclado. Criou uma nova linha. Um outro tab criou uma outra linha, ok? Então a gente tem uma tabela aqui com 3 linhas. Vamos agora clicar aqui dentro da primeira célula, né, da primeira linha da nossa tabela, e a gente tem a opçãozinha aqui que é a Line Left. Vamos alinhar aqui na esquerda. E aqui em cima a gente tem aqui o ícone da imagem que a gente vai puxar. Vamos lá na nossa pasta, imagem, na pasta topo, e vamos começar a pegar o nosso topo. A gente pega primeiro o topo 1, pega agora o topo 2, agora o topo 3. Por que a gente fatia, tá? Se a gente colocar uma imagem inteira, ela vai ficar muito pesada para carregar, então é muito mais fácil a gente poder fatiar, que aí nesse caso a gente pode deixar o carregamento da página mais rápido, ok? Então tá aí, a parte do topo já está praticamente feita. E agora a gente vai trabalhar aqui com a parte do menu, tá? A gente vai, a mesma coisa, a gente vai colocar aqui na linha de baixo, marcar aqui a opção Align Left e vamos pegar lá a imagem. Então, e vamos na pasta menu. Então a gente primeiro vai pegar o Home, que é o nosso primeiro lá, né? Home. Depois serviço, ou melhor, a empresa. Depois serviços. Depois tem aqui trabalhos. Depois, se eu não me engano, trabalhe aqui. Expediente. E contatos. Maravilha. Então a parte do nosso menu já está feita. E agora a gente vai trabalhar aqui a parte do conteúdo e do rodapé. Vamos dar mais um tab. A gente criou uma outra linha. E eu vou clicar aqui na divisória entre uma linha e outra e vou arrastar um pouquinho para baixo aqui, ok? Aqui embaixo eu vou centralizar e vou colocar nosso rodapé. Eu tenho a opção aqui, vocês podem ver aqui embaixo que está escrito vertical e horizontal. É a posição do objeto que a gente vai colocar, ou o texto também, tá? Eu posso marcar aqui, clicar aqui e clicar em top, que aí meu objeto vai ficar em cima. Se eu clicar em bottom, ele vai ficar embaixo. Então vamos marcar bottom. Vou vir aqui no íconezinho para poder buscar minha imagem. Vou lá na pasta rodapé e pego o meu rodapé. Tá, em princípio deu uma diferença aí, mas vocês não precisam se esquentar não, que a gente vai melhorar isso, ok? Bom, vamos colocar aqui no conteúdo a cor, que é a cor de fundo aqui, e vamos criar uma tabela aqui dentro, ok? Vamos colocar em princípio aqui 770, e aqui em Align vamos colocar um Center. Vamos colocar aqui uma cor branca, só para a gente ter uma ideia. E vamos trazer aqui, é só clicar aqui na borda aqui e trazer aqui para baixo. Aí, se isso acontecer, você só dá um delete aqui para poder cortar os espaços. Sempre dando delete e backspace. Pronto.
Então eu vi aqui que essa tabela ainda é muito grande, tá? Ela não está ficando certinho aqui com o meu rodapé. Então eu diminuo mais. Vamos colocar 60. Perfeito. Agora ficou certinha. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se ficou tudo legal. Vamos dar um F12 aqui. Salvar esse arquivo aqui. Index.html. Para poder ver como é que vai ficar em nosso arquivo. Bom, tá aqui. Legalzinho. Só que essa tabela ainda não tá legal. Vamos diminuir o tamanho dela um pouco aqui. Tá aqui no centro. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Center 761. Isso, agora ficou mais ou menos legal. Bom, mas isso daí a gente vai acertar depois, tá? Bom, a gente vai aqui agora, aqui dentro aqui, criar mais duas tabelas. Vou criar aqui no topo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Não, antes da gente criar essa tabela, a gente vai colocar aquele backgroundzinho agora, ok? Aqui embaixo a gente tem aqui o BG. E a gente vai procurar a pasta. Não é mole não, fazer site. Por isso que as empresas aí cobram caro para poder fazer isso. Aqui em Assets, a gente tem aqui BG. Então a gente marca aqui o BG, ele já vai dar aqui o BG, ok? E aqui a gente vai criar agora mais uma tabela. Vamos dar um F12 aqui só para a gente ver como é que está ficando. Maravilha, agora ficou certinho, tá? E ficou com aquele background. Só que depois a gente vai ver que tem um probleminha com esse background e a solução para isso, ok? Então vamos colocar aqui uma tabela. Agora a gente vai trabalhar aqui com porcentagem 100%. Ok? E vamos aqui embaixo a gente tem a opção de poder separar essa linha, tá? A gente dividir, na verdade, esse bloco em dois. Eu tenho uma linha, a gente pode criar duas colunas dentro dessa linha. É só a gente clicar aqui e a gente pode dividir em linhas ou em colunas. A gente clica em colunas, em duas colunas, tá? Ok. Então aqui uma coluna, outra coluna. Okay? E vamos puxar um pouquinho para cá. E agora a gente vai clicar aqui para poder converter isso em pixels. Então estava em porcentagem, aqui a gente converte em pixels, tá? E vamos colocar aqui 755, tá? E centralizar. Bom, legal. Aqui a gente vai colocar um background branco, como eu tinha falado para vocês. Lembra que a gente não precisava trazer aquilo como imagem, e sim como um background. Opa! Aqui. Ok? E aqui a gente vai digitar aí. Vou botar aqui negócios. Vamos colocar uma outra tabela aqui dentro. Vou colocar aqui no topo aqui um 100% também, a porcentagem. Depois a gente clica aqui e transforma em pixels, tá? E a gente dá um tab para criar uma tabela para o espaço do título e o texto. Então aqui a gente coloca aqui negócios e aqui o texto que a gente vai utilizar, ok? Depois a gente pega esse texto aí. Vamos dar um Ctrl C nessa tabela, dar um Shift Enter, porque se eu der um Enter ele vai vir lá para baixo, ok? Então a gente dá um Shift Enter para criar aí um parágrafo, tá? Um P. Shift Enter e aqui vai ser localização. E a gente depois vai colocar o texto legal aí. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar uma tabela com 100%. Clicar aqui dentro da linha, dar um Tab. E agora a gente transforma aqui em pixels. Ok? Aqui vai ser o título e aqui o texto também. Opa, texto. Vamos clicar aqui e colocar aqui Align Left. Aqui vai ser um Align Left também. E todos eles com Align Left aqui para poder ficar alinhado à esquerda, ok? Porque se você der um F12 aí, ele vai ficar no centro. E aqui a gente vai diminuir um tamanho aqui para poder ficar longe um pouquinho daqui, tá? A gente vai colocar aqui 560 o tamanho e vamos centralizar, tá? E aqui a gente vai colocar aqui também um pouquinho menor, nas duas aqui. Vamos colocar um 80 e centralizar.
Opa. 180. Ele vai ser centralizado. Bom, então está praticamente aí o nosso conteúdo e o lado aqui onde que a gente vai trabalhar, que vai ser algumas informações como negócios, né, e localização. Só colocar aqui no centro, pronto. Se a gente der um F12 aí, vocês vão ver que já está tudo diagramado certinho, ok? E a gente vai ver aí algumas opções interessantes para poder trabalhar com CSS. Então, a diagramação desse conteúdo aqui no Dreamweaver já está feita corretamente com tabela. Lembrando que não é o essencial para a gente poder trabalhar, tá, gente? Não é legal a gente trabalhar com tabelas e sim sem tabelas, com tables. Eu já tenho colocado algumas videoaulas aí, só que muita gente ainda trabalha com tabela. Então, eu acho que para você ter uma base, é interessante que você aprenda a trabalhar com tabelas para depois não trabalhar com tabelas, ok? Aqui, só para a gente poder dar um ajuste aqui, para ficar mais idêntico ao outro, a gente coloca aqui o cursor, tá, antes da tabela e dá um Shift Enter. E aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Só para ficar um pouquinho mais abaixo. Se a gente der um F12 aí, vocês vão ver que ficou mais abaixo, ok? Bom, gente, basicamente é isso, tá? É assim que a gente trabalha no Dreamweaver, tá? A gente depois vai aprender a trabalhar com CSS para poder evitar, por exemplo, que isso aqui aconteça, ó. Se eu der um Enter aqui, ó, vocês vão ver que em certo ponto esse background ele vai começar novamente, ó. Então ele começa aqui no cinza, quando chega aqui ele acaba. Então com CSS a gente tem como evitar que ele venha a duplicar aqui embaixo e ele estenda na horizontal, ok? A gente vai aprender isso com CSS. Então no Dreamweaver é praticamente isso. Aqui em cima a gente tem um title, a gente coloca aí FC Empreendimentos, dá um Enter. Tá? Outra coisa interessante também aqui em Modify, em propriedades da página, e como a gente já definiu no próprio design do nosso layout, que ele vai ter aqui uma bordazinha aqui, a gente pode colocar borda 0, tá? Ou melhor, margem, né? Margem 0, ou seja, a gente vai definir uma margem 0. Se você quiser colocar ele, se você não identificar no layout que ele tem essa margem aqui, você pode colocar ela apenas aqui no Dreamweaver, ok? Então, gente, é basicamente isso. No CSS a gente vai começar a formatar esse nosso texto aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.